Os acontecimentos mais importantes do dia. A devoção a Santo Antônio, a gente sabe, é uma das mais conhecidas e praticadas no Brasil e no mundo. Um homem cuja vida e obra deixam claro ter sido muito mais do que o conhecido santo casamenteiro. Foi o maior milagreiro da história. Segundo a Igreja Católica, ele serviu de instrumento de Deus para operar mais de 800 milagres em vida. Após a morte dele, o número chega aos milhões. Além disso, Santo Antônio foi um dos maiores pregadores da história e recebeu o título de Doutor da Igreja por causa de seus escritos. Neste dia de Santo Antônio, a gente conversa com o cantor, historiador e mestre em ciências sociais, Carlos Barros. Ele que chegou aqui acompanhado do violonista Harley Eduardo. Bom dia, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Nesse dia de Antônio, tudo bem. E um bom dia para Harley também, tudo certo? Bom dia a todos, tudo bem. Legal, primeiro deixa eu te perguntar, Carlos. Santo Antônio, a gente sabe, né? Super conhecido como santo casamenteiro. Mas quais outros aspectos importantes, relevantes da figura de Santo Antônio que muitas vezes são desconhecidos pelo público em geral? Ele era um doutor da igreja, né? No sentido de que ele era um franciscano. Acho que a primeira característica que me vem de Antônio, né? Fernando, né? Que era o nome dele. É o fato dele ser um franciscano, né? E de que... Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Exatamente. O fato de ser um franciscano chama atenção porque lá no século XII a gente está falando de Idade Média Europeia e esses valores da humildade, o pé descalço, o pé no chão, numa sociedade extremamente hierarquizada como a sociedade medieval da época, em que a mobilidade social era praticamente inexistente e ele dentro de uma estrutura religiosa absolutamente opressiva que era a igreja, o fato dele ser um franciscano e dele ter optado, direcionado o caminho dele por esse caminho da simplicidade, aquilo fazia era muito representativo do que ele veio a ser depois. Porque Antônio, a devoção das pessoas a Santo Antônio, que muitas delas não têm a menor noção de nada disso que a gente está aqui falando a respeito da história dele, do caminho que ele percorreu, essa devoção a ele se dá muito em função, na leitura que eu faço, dessa raiz franciscana dele, desse lugar do despojamento e da proximidade com as dores das pessoas. Por exemplo, a história do casamenteiro nasce disso, né? Onde ele viveu em Pádua, segundo registros, né? Porque, parêntese importante, muitas informações que a gente tem sobre santos mesmo, com os registros da igreja, né, de pessoas que viraram santos, são informações que às vezes se desencontram. Então, por exemplo, não se tem muita certeza, é interessante isso, de que, por exemplo, ele teria morrido em Pádua, de fato. Isso é uma coisa ainda que fica... É uma dúvida histórica. E morreu né? jovem, né? E também da 36 data anos, de né? nascimento dele. Essas informações, elas são... Cada vez que vão se aprofundando os estudos, você vai percebendo que são informações que ficam flutuantes. Porque, de fato, o que interessa é saber que ele é casamenteiro, para voltar à história do casamenteiro, porque ele pagava dotes para famílias que não tinham condição. Então ele virou casamenteiro nesse sentido, porque ele entendia social e sociologicamente que a mulher naquele momento precisava casar porque era o único lugar da mulher cabível naquele mundo ali. Então Antônio, como todos os santos, né, a começar dentro da Igreja Católica e da fé cristã, a começar por Cristo, foram, cada um do seu modo, muito revolucionários, né? Por isso que não faz sentido quando muitas pessoas que se dizem cristãs criticam a Revolução, né? Porque a primeira Revolução aconteceu na cruz. Sem dúvida alguma. E os que seguiram ele, né? Como Antônio, Francisco, etc. Agora, como é que essa devoção chega ao Brasil e como é que ganhou essa força que ganhou aqui? Chega contraditoriamente com a espada assassina portuguesa, né? A espada genocida dos indígenas, dos portugueses, vem... Eu entrevistei Gilberto Gil muitos anos atrás e ele me disse uma frase que ficou na minha cabeça: nada é só bom nem só ruim. Então, assim, eles vieram com a cruz e a espada, né? Que virou o símbolo do Vasco da Gama, mas que na verdade é um símbolo de opressão mesmo, né? Porque eles vieram para aqui conquistar. Mas junto com eles veio a fé. Junto com eles vieram as histórias de pessoas que dentro daquele contexto lá na Europa fizeram coisas muito boas, como Antônio, né? Essa devoção chega com
os navios que chegaram aqui para construir Salvador, para construir as feitorias e estabelecer o comércio, mas ficou justamente num povo que se construiu a partir da necessidade da fé. Vou citar de novo Gilberto Gil, né, que anda com fé porque a fé não costuma falhar. E essa fé se manteve justamente porque Antônio permite uma proximidade, do mesmo jeito que Jorge, né, que São Jorge, permite uma proximidade, assim, a gente acha que você vai entrar na cozinha e vai topar com o Antônio e vai tomar um café com ele. Essa é a devoção que ficou de Santo Antônio. É um santo muito próximo das pessoas, né? Agora, aqui na cidade, sim, marcos históricos que a gente vê o Santo Antônio. A igreja de Santo Antônio da Barra, acho que é o primeiro, que é um marco histórico tão misterioso que também existem dúvidas da data exata em que ela foi construída. E ela foi, geograficamente, se a gente observa, ela é construída num monte voltado para a Baía de Todos os Santos, quase acima do marco de fundação da cidade de Salvador. E é uma igreja, quem já visitou, ela é uma igreja que parece uma gruta quando você entra nela. Assim, é toda linda, de madeira, linda. É linda, mas ao mesmo tempo parece um coração diferente da grandiosidade, da suntuosidade das igrejas tradicionais de Salvador. Da igreja de São Francisco, por exemplo. Pronto, exatamente. Que é um grande contrassenso, diga-se de passagem. Aquela opulência igreja, toda. Pois é, aquela coisa brega, né? E a música, tudo bem que os rituais católicos, os rituais religiosos, eles sempre são musicais, tem as chamadas todas e tal, mas me parece, me corrija se eu estou errado, que entre todas as devoções, a de Santo Antônio é a mais musical. Eu estou correto? E me explica o porquê que isso aconteceu, né? Você está bem acompanhado. Velho, são 13 dias que a cidade se mobiliza para celebrar o rapaz, né? É uma trezena. Na verdade, a música faz parte dos rituais católicos, cristãos, religiosos em si, mas cristãos católicos há muito tempo. Na Idade Média você tem a tradição dos órgãos, né, os cantos, as igrejas, as missas, as mais bonitas são aquelas em que você tem o ofertório, as pessoas cantam, em que você tem o momento da consagração e você tem o canto. O canto faz muito parte. Só que aí é que é a questão. Santo Antônio, como eu disse que a gente tem às vezes a impressão de que vai encontrar com ele na cozinha, a gente cantarola com ele. As pessoas que são devotas dele... Eu nasci numa família de metade espírita, metade católica, e eu fui para o candomblé porque alguém tinha que ir, né? Mas eu cresci numa família que Santo Antônio, onde Santo Antônio era presente, onde ele estava, no pão, aquele pão que bota na farinha. Para garantir a fartura. Para garantir a fartura. Então, e se cantava muito Santo Antônio, minha mãe é devota de Santo Antônio, minha Pegando família carona inteira. Nesse teu papo aí, qual é a tua relação com Santo Antônio? Até porque você chegou acompanhado aí do Harley Eduardo, violonista, ou seja, você também tem músicas, canta Santo Antônio, e dê essa palhinha para nós aí. Tem uma relação com Santo Antônio, com ele, pela questão familiar, e com todas as associações feitas a ele. Antônio passou a vestir azul escuro na Bahia por causa de Ogum, né? Então, não dá pra gente falar de devoção católica na Bahia sem falar de candomblé, não dá. Por mais que ninguém queira. Porque as pessoas fazem feijoada para Santo Antônio e, na verdade, é feijoada para Ogum, que é uma comida que lembra o quanto os pretos sofreram na senzala recebendo resto de comida e tinha que fazer do resto de comida a sua comida do dia a dia. Isso é Ogum, isso é Santo Antônio. Isso é Antônio dizendo, meu pão vai fazer com que não falte comida na sua casa. Então, a minha relação é essa, a minha relação é do azul, da conta de Ogum no meu pescoço, mas a minha relação é com Santo Antônio também. E musicalmente falando? Musicalmente, J. Veloso, em 2002, tem pouco mais de 20 anos, ele já compôs um clássico, que é Doces Bárbaros cantou em 2002 e Bethânia gravou. Não ia deixar de falar de cantar para Santo Antônio, você cantar isso, né? Por favor. O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde
nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. 13ª de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas suas pegadas claras, trilho meu destino. Estou nos seus braços, como se fosse um Deus menino. Que seria de mim, meu Deus? Isso é lindo demais. Pô, que legal, maravilha. Salve Jota, meu irmão. Salve Jota e viva Santo Salve, Antônio. Antônio. Olha, muito obrigado, Carlos, um prazer. Aproveitando aqui, já dá uma palhinha agora para ele também, que você tem um espetáculo aí na Casa da Mãe. Isso, eu tenho. A gente está fazendo, sábado, dia 17 de junho, a gente faz mais uma edição de um show chamado Ensaio de Amor, Canções de Adriana Calcanhoto, que é o espetáculo que eu vou percorrer ao longo do ano, que é o espetáculo de onde vai nascer o meu terceiro disco, que é sobre o repertório de Adriana. Harley tá bonito. Disco casamenteiro também, né? Isso, exato. Harley vai estar junto. Tá junto, Gabriel Barros e Nelson Pena, que é a banda que tá me acompanhando. Muito obrigado, viu, gente? Carlos, Salve, Antônio! Muito obrigado, Carlos Barros. Harley Eduardo, violonista, conosco aqui também. Muito legal, né? Pô, então, só mesmo deixando esse abraço forte aqui e o nosso agradecimento. Agora, 8h45 na Tarde FM.